Lula faz as contas para reduzir o rombo. Por que isso é uma coisa... Por que esse detalhe interessante? Porque o governo federal, né, vai ter que contingenciar. Não conseguiu arrecadar aquilo que imaginava que de fato ia arrecadar, não conseguiu cortar aquilo que imaginava que iria cortar, e no final das contas agora chega aquela fase chata de você contingenciar recursos, né, para você conseguir pagar as contas. Na prática é aquela clássica pedalada do cheque especial, assim, trazendo bem em linhas, de forma bem simplificada. Então, meu caro Rodrigo Oliveira, o governo Lula tentando pagar as contas, mas por culpa do próprio governo, não é isso? Então, é, é, É e não é? porque no fim das contas a culpa é nossa, né? Porque no frigir dos ovos é o que a gente diz que quer ou o que a gente diz que não quer. Por enquanto, a gente está dizendo que quer. Parece que começou um movimento aí de, olha, já estamos sendo taxados demais, etc e tal, com os memes do Lula, etc e tal, mas é aquilo, né? Todo mundo acha que não tem que pagar nenhum imposto, mas o hospital tem que ser público, gratuito, né? Gratuito, entre aspas, e de qualidade. Bom, mas isso custa dinheiro. Vai sair o dinheiro de onde? Todo mundo acha que não tem que pagar imposto, mas precisa de sistema educacional melhor para que a gente ganhe competitividade, etc. E tal. Então, é o que eu falo, assim, essa discussão ela não pode ser recortada, né? No sentido de ela não estar inserida no que a gente tem que fazer socialmente. Qual é o problema do rombo em si, né? Do déficit primário? Hoje, inclusive, no Bom Dia Ministra, excepcionalmente ministra, normalmente é Bom Dia Ministro, quando está a ministra, o nome do programa muda lá na EBC, na Empresa Brasileira de Comunicação, para Bom Dia Ministra, Simone Tebet estava falando disso. Engraçado que ela falou, ela sabe, ela entende qual é o problema. Talvez ela não entenda a solução, ou talvez ela entenda a solução, mas não consegue convencer o chefe, né? Vai saber. Mas ela fala com todas as letras: olha, a gente não pode ser um país que gasta mais do que arrecada, porque isso vai afetar a dívida, vai afetar os juros, vai afetar a inflação, vai impactar dólar. E no fim das contas, quem paga essa conta é a população mais pobre, que vai ter que pagar mais caro pelas coisas que ela consome. E por que é assim? Porque quanto mais você deve, menos o cara que está te emprestando fica, como é que a gente fala? Sucinto ou disposto a te emprestar mais dinheiro. Imagina que aquele cunhado, que eu sempre falo aqui dos cunhados alheios, aquele cunhado te pede um dinheiro, ele te pede R$ 100 primeiro, depois ele te pede mais 500, não pagou os 100 ainda. Pede mais 1.000, aí ele paga os 100, mas ele está te devendo 1.500. Aí ele pede mais 5.000, aí ele te paga metade dos 500, então ele está te devendo 6.250. E assim vai. Quando ele começar a pedir 10, 15, 20, 30, você começa a falar: ô amigo, tá ruim assim, né? Difícil de eu ficar te emprestando esse tanto de dinheiro e a coisa não tá entrando. Então, eu vou cobrar juros de você, cunhado. Porque tá tudo certo, viu, gente? Sei que família é muito importante, essa coisa toda, mas cunhado pode cobrar juros, não tem problema. Cunhado entende isso. Todo cunhado decente entende que se ele pedir dinheiro emprestado, ele tem que pagar juros. E se ele não pagar e não levar carne boa para o churrasco, ele nunca mais será convidado. Mas, tirando a brincadeira com o cunhado, obviamente, isso vai acontecendo com o governo. Conforme o governo vai precisando de mais dinheiro, por quê? Porque ele arrecada um tanto, mas gasta muito mais. Conforme isso vai acontecendo, o juro vai subindo, o medo das pessoas que emprestam dinheiro para o governo vai subindo, e aí elas vão cobrando mais juros. Por que isso impacta no dólar? Porque o estrangeiro vai comprar dólar aqui para ir embora. Ele está em real, ele entrou no Brasil, então ele compra real. Quando ele quer ir embora, ele vai lá e compra dólar. Mais gente comprando dólar, mais alto fica o preço do dólar. Se sobe o preço do dólar, sobe o preço de um monte de alimentos, né? Não só porque eles são cotados em dólares, mas às vezes eles são insumos para outras coisas. Por exemplo, soja e milho, que está na ração de gado de corte, de ave de corte, acaba aumentando o custo para a produção de carne
e de frango, de carne vermelha e de frango. Isso vai impactar na tal da picanha, que foi prometida lá no começo do governo. Então, o governo tem por obrigação que manter as contas equilibradas, porque isso, embora as pessoas talvez não entendam todo o mecanismo, isso vai impactar a vida das pessoas. E qual é o problema? O problema, vocês já sabem, não estão equilibradas. Não estavam em 2023 e a desculpa foi que a herança maldita. Teve uma herança maldita antes, teve uma herança maldita agora. A culpa é sempre de alguém, né? Então, o governo não conseguiu fechar as contas em 2023 porque tinha todo esse problema, mas agora em 2024 ele vai fechar as contas. Só que não, de novo. E aí tem dois mecanismos que estão lá, duas ferramentas que estão lá para garantir que essas coisas aconteçam lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no arcabouço fiscal, que é o bloqueio e o contingenciamento. Quando a despesa cresce mais do que é permitido pelo arcabouço fiscal, que é a inflação mais 2,5%, o governo bloqueia parte desse gasto. Fala, olha, aqui, esse a mais aqui não pode ser, tem que bloquear, é a lei. Tudo bem, né? Que às vezes a lei... Mas essa é a lei. E contingencia toda vez que a diferença entre receitas e despesas, né, o déficit ou o superávit, for maior do que o limite estabelecido na meta fiscal, que é, neste ano, de 0, ou 0,25 negativo, ou até 0,25 positivo do PIB. Então, 0,25% do PIB está dando aí mais ou menos 30 bi. Se o governo tiver com uma conta negativa acima de 30 bilhões, na previsão dele, ele tem que contingenciar. O problema está nessa palavrinha que eu coloquei agora, é a previsão do próprio governo. E previsão, né, amigo? É aquela coisa. Tem previsão que a gente acerta, tem previsão que a gente erra, tem previsão que a gente acerta porque quer, tem previsão que a gente acerta sem querer, assim como erros que a gente comete por querer e sem querer. Fato é que, nessa tarde, a Junta de Execução Orçamentária, que é composta lá por Esther Dweck, ministra Tebet, Haddad e Rui Costa, vão conversar com o Lula para saber o que fazer já para este ano. O que vai contingenciar, o que vai bloquear. Isso está causando um certo estresse no mercado, porque ninguém acredita que o governo vai bloquear, vai cortar 20 bilhões de 20 a 30, que é o que o mercado acha que é necessário para mostrar que o governo está comprometido com a meta de zerar o déficit primário. O problema agora é o número, né, Rodrigo? Agora sim, nessa semana vazou uma informação de que seria 10, agora só que o mercado fala de 20 a 30, então assim, tá tudo ainda muito em suspenso. Na terça-feira, o presidente da República concedeu uma entrevista para a Record, e que houve até um estremecimento no mercado, porque nessa entrevista, o presidente da República falou sobre o seu, digamos que, a sua falta de compromisso com a austeridade fiscal. Mais uma vez. Matheus, coloca na tela, por gentileza, esse trecho da entrevista concedida pelo presidente da República. Você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer. Esse país é muito grande. Esse país é muito poderoso. O que é pequeno é a cabeça dos dirigentes desse país e a cabeça de alguns especuladores. Porque esse país não tem nenhum problema se é déficit 0, se é déficit 0,1, se é déficit 0,2, não tem nenhum problema para o país. O que é importante é que esse país esteja crescendo, o que é importante é que a economia esteja, crescendo, o que é importante é que o emprego esteja crescendo, o que é importante é que o salário esteja crescendo. Por exemplo, quando alguém fala o seguinte, o presidente Lula precisava desvincular o salário mínimo da Previdência Social. Renata, o mínimo, já disse, é o mínimo. Não tem nada mais baixo que o mínimo. Então, eu não posso cortar o mínimo, porque ele já é o mais baixo de tudo. O que é que eu estou fazendo? Ora, quando você tem que dar aumento do salário mínimo, você faz a reposição inflacionária. Se a inflação foi 3%, você repõe 3%. O que é que nós estamos incluindo? O crescimento do PIB. Nos últimos 2 anos, a média, a gente dá de aumento para o salário mínimo. Então, se durante 2 anos o PIB crescer 6%, a gente, além da inflação, dá 6% de aumento. O que é humanamente justo,
socialmente justo. Por quê? Porque o crescimento da riqueza do país, que é o resultado da produção de 203 milhões de brasileiros, tem que ser distribuído de forma equitativa para todo mundo. Ou seja, essa meta de déficit zero, ela não está engessada. Veja, ela não está rejeitada. Eu acho que o principal a gente escutou ali, só que, Rodrigo, eu vou fazer uma analogia meio simplória e, por favor, me corrija se eu estiver equivocado, tá? Me fale se eu, de fato, errei, se eu faltei as minhas aulas de Economia Básica 1. Quando você falar, porque não importa se vai ser -1, -2, -3, -4, o importante é que o país cresça e tal. Me parece aquela situação do cidadão que ele entra no cheque especial em um mês. Aí o camarada pensa o seguinte, poxa, mas eu preciso aumentar meu patrimônio. Então aí o camarada ele assume uma outra dívida para aumentar seu patrimônio e aí também ele cresce o seu patrimônio, só que em contrapartida também aumenta a dívida que ele vai ter no cheque especial. E aí você cria um efeito de bola de neve que vai chegar num ponto em que esse cidadão vai ter que vender aquele patrimônio que ele obteve anteriormente para poder pagar os juros que ele contraiu ao longo desse processo. É mais ou menos isso, Rodrigo? Ou eu estou viajando aqui na minha simplificação? É que eu não achei simples. Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que tem um fundo aí, que é o governo tentando cobrir dívida com novas dívidas, tentando cobrir dívidas com novas dívidas e achando que isso se resolve, né? Isso pode ser uma resolução de curto prazo, mas, obviamente, para as gerações futuras, para alguns anos no futuro, isso vai dar problema, isso sempre dá problema. Quase todos os países do mundo veem isso. Aí alguém vai me dizer, mas olha lá, os Estados Unidos devem não sei quanto e ninguém se importa. As pessoas se importam, mas mesmo assim, os Estados Unidos é o dono do dinheiro do mundo, que é o dólar. Então isso faz diferença, né? As pessoas querem estar com dólar na mão. Agora nem tem tanta gente assim que quer ter real na mão que não seja brasileiro, porque aqui dentro você precisa de real para fazer as suas compras. Então, assim, o que é importante nisso é que não dá para a gente ir empurrando essa história com a barriga. E não dá para o Lula fazer de conta que é, mas não é, fazer de conta que não é, mas é. Ele precisa parar com essa história de tentar agradar todo mundo falando coisas que às vezes não fazem muito sentido. Ou ele fala, porque nessa mesma entrevista ele fala que não, que o compromisso é zerar o déficit, que não sei o que, blá, 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 mas antes ele fala, não, mas qual é o problema se tiver déficit de 0,1, 0,2? Beleza, 0,1, 0,2 está dentro da meta, ok. Mas para que, né, presidente? Para que falar esse tipo de coisa? Eu gostei tanto que eu vi que ontem ele estava num evento aí de pessoas com deficiência e a Janja não deixou ele falar de improviso. Falou para ele ler, para ele não falar besteira. Então, o meu recado aqui para a Janja e para o Lula é pede para ele ler também quando for falar de economia. Vai ajudar o país todo, porque quando ele fala essas coisas, o dólar vai lá para 5,50, o juro começa a subir de novo, o juro futuro, e isso tudo atrapalha quem está tentando fazer a vida nesse país. Não é vantagem do rentista somente, porque está dando vantagem para o rentista esse tipo de fala. Atrapalha o pessoal que está tentando produzir, que está tentando gerar emprego, que está tentando gerar riqueza para esse país. Então, está na hora de o presidente começar, aquilo que eu falei, né, já há algum tempo, né? Está na hora de ele tomar posse e virar presidente e deixar de ser candidato. Rodrigo Oliveira, mas você está pedindo muito, meu amigo. Isso vai demorar ainda mais, porque temos eleições municipais no segundo semestre, quer dizer, já estamos no segundo semestre, né? Imagina, né? A preocupação do Lula é outra, rapaz. A preocupação do Lula é 26, enfim. Você está pedindo muito, meu caro. Você está pedindo muito. Rodrigo Oliveira, giro dos mercados. Vamos, deixa eu só falar uma coisa. Tem uma discussão Lógico. sobre se a carga tributária aumentou ou diminuiu. A Glaze foi ao Twitter falar, olha, o pessoal reclamando que o Haddad... Deixa eu ver se eu acho essa história da Glaze aqui, da carga tributária, porque essa história é boa. A carga está aumentando muito, que o Haddad está taxando todo mundo, mas, na verdade, a carga tributária diminuiu. E isso é real. A carga tributária diminuiu. Então, vamos entender o que é
Carga tributária é a soma de todos os tributos dividido pelo PIB, certo? Todos os tributos federais e estaduais. Por que a carga tributária caiu de 22 para 23? Ela caiu porque teve alguns impostos que não voltaram ainda. Olha aí, o que estão compartilhando sobre o ministro Haddad não é meme, é material de desinformação. Essa é sempre a mesma desculpa, né? A verdade é que a carga tributária no governo não aumentou. Como explico ponto a ponto para vocês nesse vídeo, a gente não precisa assistir isso, mas Não, vou poupar aqui nossa É. audiência desse vídeo, não é desnecessário, mas porque, enfim, Rodrigo Oliveira. Mas Quem tem Rodrigo Oliveira não precisa de Gleisi Hoffmann, simples assim. Não, você está falando sobre coisas diferentes. O que o pessoal está reclamando? Que o Haddad está taxando um monte de coisa. Isso é verdade? É verdade. Ninguém falou que a carga tributária aumentou ou diminuiu, até porque a maioria das pessoas não entende esse negócio da carga tributária. Mas então, o tanto de imposto que você arrecada, dividido pelo PIB, vai te dar uma dimensão da carga tributária, e ela baixou aí 0,6 de 22 para 23, mais ou menos, se não me falha a memória, tá? É um pouquinho ali. Por quê? Porque alguns impostos ainda não estavam valendo totalmente. Por exemplo, o ICMS, que teve aquela discussão com os estados, ficou quase o ano de 2023 todinho sem cobrar, depois com limite. IRPJ, né, imposto de renda sobre pessoa jurídica, também teve uma queda muito forte. CSLL também teve uma queda muito forte na comparação 2022 para 2023, mas ICMS, por exemplo, é uma coisa estadual, não é nem do governo federal. Agora, é óbvio que essa sensação que você tem em casa, que de repente estão taxando tudo, é real. É real. Afinal de contas, ressuscitou lá o DPVAT, está taxando as blusinhas, colocou taxação lá nos fundos exclusivos, que eles resolveram chamar de super ricos, para dar essa desculpa para taxar lá também. Não que eu não ache que aquilo estava errado, né? Eu que não sou um investidor de fundo exclusivo, pago come cotas, mas o cara do fundo exclusivo não paga. Na verdade, para mim, eu sempre falo isso, para mim não deveria ser, a discussão deveria ser outra. Se isenta a minha parte, eu não preciso que o outro passe a pagar. Ou então que divida a minha parte com ele, já que estava tudo bem desse jeito, né? Taxou, então, DPVAT, taxa da blusinha, taxa de bets, taxa de não sei o que lá. Quer dizer, é óbvio que está todo mundo vendo isso e óbvio que está todo mundo sentindo que está pagando mais imposto. Isso não é falso. Mas a carga tributária, não sei o que, isso é falso, isso é desinformação. Isso é usar a estatística para mentir. Vamos ver, então, se a carga tributária não vai aumentar nos próximos anos, que é quando começa isso tudo a ser sentido. E o pessoal já está com medo. Lá vem o IVA, que vai aumentar a taxa que o camarada pagava lá 8% para 26% e alguma coisa, em alguns serviços, por exemplo. Não, mas vai ser compensado não sei como. Quem acredita nisso? Quem acredita nesse tipo de coisa no Brasil? Ninguém acredita. Então, no fim das contas, a discussão, eu sempre falo, a discussão é a carga tributária, ok, a gente está pagando esse monte de imposto. O que a gente quer desses impostos? Para onde está indo esse dinheiro? E aí a Tebet vai botar aquela conversa mole de que vai ter pente fino e que não sei o quê. Hoje, inclusive, ela fala que ano passado ela economizou, entre aspas, isso é ela falando, não fui eu, ela economizou, entre aspas, 12 bilhões com o Bolsa Família e não economizou nada. Ela mudou para onde ia o dinheiro. O Bolsa Família, ano passado, bateu o recorde de pagamento. Isso é bom ou é ruim? Eu sei que economizar não é. Mas a gente tem que discutir se é bom ou ruim. Porque não é. Você faz pente fino para tirar fraudadores, gente que está recebendo sem merecer, por engano ou por fraude. Mas você não pega esse dinheiro, o governo não tem feito isso e para de pagar. Não, você procura outros. Né? Como ela disse, fez a fila andar. Então é sobre isso que a gente está falando.